Olá, estamos voltando aqui com a professora Patrícia Bastos, no nosso Gire de Saberes de hoje. Só esperando a galera retornar e a professora Patrícia também. Olá, o pessoal está voltando. Olá, Rayane. Prontinho. Deixa eu só esperar a professora Patrícia, ver se ela já está por aqui de novo. Ainda não. Esperar ela. Oi, bonitinha, Marcela. Ah, que bom, Jéssica, que está se identificando, né? É porque é bem complexo. Outro dia eu estava conversando até com a Bruna, né, sobre a questão dos textos, das avaliações dos textos. Ah, a Patrícia voltou. Espera aí que eu vou chamar ela aqui. A gente está aguardando a Patrícia aceitar aqui. Ai, a Efon voltou. Olá. O pessoal está voltando aqui devagarzinho. Deixa eu só anotar aqui. Acho que vai dar. Ah, tava quase travando. Não, tá legal. Não travou mais, não. Ok. Estão me devolvendo a chave do carro aqui. A vizinha teve um acidente aqui com a vizinha e foram socorrer. Tive que tirar meu carro do lugar. Aí avisando que estão devolvendo a chave aqui. Então, a gente estava com a professora Ana Valéria, que Ah, não sei se você lembra. Então, ela estava. sim. Ela ainda não voltou aqui, mas ela estava fazendo um comentário super interessante, que é de olhar os textos, né? Ela estava falando que a gente precisa olhar os textos dos alunos como escrevivências, que é um pouco do que a Uhum. Conceição Evaristo fala, né? Das escrevivências. E aí a Jéssica Nonato também, que é mestranda aqui da UERJ Caxias, falando como que ela está emocionada com a sua fala, porque ela se identifica, né, com a tua fala, pensando desde a graduação até chegar, né, que ela é história, ela e o marido, e essa trajetória dentro da instituição pública, né, moradora da Baixada Fluminense, né, e chegar numa graduação e depois entrar no mestrado, né, então ela está se identificando muito e como os textos. Ai, a Efun sempre aqui ligadinha, ela tá falando, eu tô sempre conectada. E a Efun Janete, sempre participando. Então, acho que a gente pode ir dando continuidade. A galera que estava. Então, a Ana Valéria estava falando sobre isso, né? De como que a gente precisa olhar, né? Acho que é um pouco isso que você está falando para a gente, né? Se você puder concluir o que você estava falando. Não, é interessante assim que a Aline, né? Eu tenho uma postura de escutar o que os alunos falam, né? E aí os desafios, né? Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa fechada no que eu acredito. Eu escuto. Eu sou difícil de convencer. Eu vou ser bem sincera. Mas eu não sou uma pessoa assim fechada. Eu escuto e principalmente se tem se argumenta, né? E aí a Aline, que é do nosso grupo de pesquisa, que pesquisa sobre as memórias das alunas do Parfor, né? Ela começou com essa pegada da Conceição Evaristo, da escrevivência, e a Renata usa a Conceição Evaristo para fazer as análises das produções de memória desses alunos. E a gente trabalha com ateliê biográfico, que é uma metodologia que é uma metodologia de formação-pesquisa ou pesquisa-formação, né? Então, o produto, a dissertação, né, de Renata, né, ela já começa com essa pegada da escrevivência, né? Porque esses alunos se narraram suas experiências enquanto alunos alfabetizados
que foram alfabetizados, né, na Baixada Fluminense, e são alunos da pedagogia, e aí ela começa nessa pegada da escrevivência, que eu gosto muito, porque eu acho que a Ana Valéria tem razão. A gente tem que pensar na escrita desses alunos como uma escrita que vem carregada dessa vivência, né? E que essa vivência, ela transborda no texto, né? E aí, isso que eu brinco, que digo que é marca de oralidade, na realidade é marca, em geral, dessa experiência de vida, que é uma experiência distinta. Porque e aí eu trabalho, né, com uma concepção de que leitura e escrita, né, e eu gosto de trabalhar com o conceito de letramento, ele é produzido nas experiências sociais, né? Então, essas experiências sociais, elas são carregadas de identidades, né, e em múltiplos lugares, e múltiplos pertencimentos. Então, quando eu escrevo, né, a minha escrita é uma escrita de uma mulher, né, trabalhadora, mãe, graduada em pedagogia e história, e que tem todas essas marcas, né, que foi criada apenas por mulheres, né? A experiência mais próxima que eu tenho com a paternidade, com o homem, é com meu marido. Eu só vou entender o homem dentro de casa quando eu caso. E eu caso com 30 anos. Então, é isso. Eu não tenho, porque eu não tinha. Porque o meu irmão, Marcelo, ele vem pra gente quando eu tinha 17 anos. Eu já era adulta, né? Então, essa masculinidade, ela só é experimentada por mim a partir da minha experiência enquanto esposa, né? E uma esposa muito marcada por um sujeito que tem uma luta cotidiana dizendo não ao machismo, né? Porque para mim todo homem é machista, tá? Me desculpem os que vão ficar ofendidos, mas todo homem é machista, porque tá na estrutura social e na formação é mais forte do que... Porque o cotidiano diariamente diz, então o sujeito ele tem que assumir isso e dizer não ao machismo diariamente, igual o alcoólico. Você diz não diariamente, não pode... É um exercício. Esse exercício, o que eu estou falando? Vem carregado dessas experiências. Então, a nossa escrita é uma escrita carregada dessas experiências. E a gente, quando se coloca nesse outro lugar, né, a gente tem que compreender que o outro é legítimo, né? A escrita do outro é legítima, né? E que ela tem essas marcas identitárias. Ao mesmo tempo, a gente tem os condicionantes sociais, né? Eu acho que isso é importante da gente pensar, né? Mas não pode... aí é um tato que eu não sei se eu tenho muito, às vezes, porque eu sou uma pessoa inflamada, né? Inflamada, brigona, mas assim, tem que... eu costumo dizer assim, se você não aguenta a pancada, você tem que ser mais sutil. Eu não sou uma pessoa dada a muitas sutilezas. E aí eu não tenho pele, eu costumo dizer que eu tenho carapaça. Porque isso tem um preço muito alto, não ser uma pessoa muito sutil. É porque esses enfrentamentos, eles não são muito simples, né? A gente paga um preço muito alto por escolhas, algumas escolhas. Algumas escolhas, a gente tem que ter estratégias de enfrentamento. Assim, no doutorado, eu fiz algumas escolhas. E aí eu tive que pagar um preço. Eu tive que publicar, antes da defesa, várias coisas. Mesmo tendo uma pessoa que nunca, eu não posso dizer nada da minha orientadora de doutorado. Ela nunca fez uma crítica à minha gravidez no meio do doutorado, ela nunca desprezou um texto, mas ela sabia, e a gente sabia, porque eu já estava na universidade, eu já era professora universitária, que essas coisas não são tão simples. Ela podia acolher, mas ela estava num lugar que ela não era, por si só, autoridade sozinha para fazer aquilo. E aí a gente eu fiz um jogo, né, de uma disputa social que foi publicar em vários eventos e revistas para legitimar esse texto. Então esse texto vai para a tese passado por um crivo social bem forte, porque ele tinha muitas marcas. E uma das marcas eu não faço críticas contundentes a professor. Porque eu acho que meu colega não precisa de mim fazendo esse tipo de coisa. Ele é o meu colega, eu falo com ele, eu não falo dele,
E as autoridades, os seus especialistas das nossas grandes mídias já fazem isso com muita perversidade. Não é eu, enquanto pesquisadora, que vou fazer isso. Então, eu me recuso a esse tipo de coisa. E é isso, tem custo, porque na minha defesa uma pessoa perguntou para mim, mas você vê com muita condescendência as práticas do professor. E eu digo, eu não tenho que ver, eu tenho que dialogar com ele. Eu não estou falando dele, eu estou falando com ele. E isso mostra o texto num outro sentido. Eu acho que, assim, mas eu não sou autoridade, eu sou Eu acho que esse caminho também, esse caminho que você trilha, né, eu não falo dele, eu falo com ele, né? Eu acho que isso também vai quebrando uma lógica científica, né, que o pesquisador dá a voz, né, para o teu objeto, que é muito, né? E aí a Jéssica está chamando a atenção que quando você fala das marcas, dessas marcas sociais e das marcas que a própria academia, né, às vezes ela tem, né, e ela quer que essas marcas continuem, isso mostra que não existe uma neutralidade científica que ela está falando, né? Nada está esvaziado, né? Não tem como pensar essa pesquisa sem esse contexto todo, né, de compreensão e de desestabilização mesmo do que está posto, né, Patrícia? Porque é desestabilizar, né? Quando você diz que você não vai dar voz, que você não fala você dialoga com, você fala com, e isso cria tensões e desestabiliza um lugar que já está ali por muito tempo, daquela mesma forma. né? Pois é, né? Legitimado, né? Por grandes pensadores e tudo mais, né? Assim, tem umas coisas assim que eu aprendi. Quando eu entrei na universidade, eu dava aula de uma disciplina chamada Universidade, Sociedade e Conhecimento. E essa disciplina era uma disciplina para vários cursos. E a gente chamava pessoas desde das exatas, ciências sociais aplicadas, humanas, para conversar com a turma, né? Era uma disciplina que tinha gente de todos os cursos, né? Era uma disciplina de primeiro período para todos os cursos, tudo misturado. Então, você tinha aluno de economia, administração, de pedagogia, história, matemática, tudo na mesma sala, uma sala gigante. E eu lembro que eu chamei um dos professores que era um pesquisador de física, que trabalhava com nanotecnologia. E aí, a gente falando sobre esse lugar de pesquisador, o quanto ele influencia, e aí eu pensando que ele ia discordar, assim, né? E aí ele fala, não, a gente, inclusive na física, a gente hoje em dia já avalia as energias que são despendidas pelo pesquisador quando ele está fazendo os experimentos. Isso foi tão inusitado para mim, foi tão bom, assim, só para a gente pensar que não tem neutralidade. Se você pensa que as ciências duras, que trabalham com experimento, que trabalham com lugares hermeticamente fechados, com todo padrão, elas dizem para você que não existe neutralidade, porque o sujeito, com as suas partículas, influenciam o experimento. Você imagina a gente que é da área de humanas. Não tem neutralidade mesmo, não existe isso. Isso é impossível. Isso é, na realidade, um processo de opressão. É para dizer assim, sabe por que você não consegue esse lugar? Porque a tua pesquisa, você está imbricado na pesquisa. Como não está? Como não está? Então, se eu sou professora, mulher, mãe, trabalhadora, eu não vou fazer pesquisa sobre mulher, mãe, trabalhadora, porque eu estou imbricada na pesquisa. Óbvio que eu estou. Óbvio. Eu só tenho que anunciar para o sujeito que eu estou. Porque a minha lente é uma lente marcada nesse condicionamento social. Então, quando eu digo eu não sou perversa com meu colega, são quase 17 anos de educação básica, dando aula em CIEP, dando aula em comunidade, tendo que fugir de sala de aula e ir para o corredor com os alunos para proteger os alunos. Óbvio que quando o sujeito entra na sala, no momento da minha pesquisa do doutorado, tem isso. O professor, que é um professor que eu acho muito bom, ele planeja uma aula muito bacana, com imagens. Quando ele chega na escola, o sujeito que abria a sala multiuso não foi. Não foi, fugiu. Fugiu não.
Não foi, eu não sei por quê. Não pode ser malévola, pode ter acontecido milhões de coisas. Desde o ônibus quebrar, ou ele ficar doente, ou coisas banais também. E aí, ele é desafiado a refazer a aula dele. Só que ele já perdeu, né, quase 30 minutos da aula, porque ele era uma aula de sexto ano, alunos entre 11 e 12 anos, e quem já deu aula para essa faixa etária sabe. Você leva para um lugar, não acontece, você volta, eles voltam, como diria minha irmã, virados no giraia. A minha irmã Carla fala isso. Eles vêm exaltados. E aí até sentar, até produzir a aula, e aí eu chamo de aula típica. E eu lembro como se fosse hoje, na defesa, a pessoa perguntou, mas você está dizendo que uma aula que não aconteceu, que foi toda desregrada, você chama de aula típica. Eu digo assim, porque na educação básica, o típico é o não regramento. É o desafio da luz que não tem, a água que falta, sabe? A aula suspensa, a sala fechada, tudo que você possa imaginar está ali. E o sujeito, ele dá aula, e ele dá aula muito bem. Né? A gente sabe que os nossos colegas, em sua grande maioria, são excelentes professores, extremamente comprometidos e apaixonados por aquilo que faz. E fazem isso com muito carinho e com muito amor, né? E assim, e são importantes, né? Porque eles marcam as nossas vidas, né? Quando eu falo da Aparecida, que foi minha professora na graduação, eu tenho certeza, ela foi uma professora que marcou a minha vida, e eu tenho certeza que todos os professores marcam de alguma forma a vida dos seus alunos, né? E aí, ano passado, quando eu estava dando aula no mestrado, teve um professor, né, de história que falou uma coisa que hoje em dia eu repito isso porque eu fiquei muito impactada com essa fala. E eu concordei profundamente com ele. Ele disse assim, professora, às vezes nós somos o único adulto que durante 2 horas olhou para aquela criança e percebeu ela. Porque a vida é uma vida tão desajustada às vezes, a vida é tão conturbada, as condições sociais são tão violentas que o pai, para poder garantir a vida e a sobrevivência, e o pai e a mãe, eles saem de casa antes dessa criança acordar e chegam depois que essa criança está dormindo. E às vezes o único adulto que olhou para ela com respeito e com carinho foi esse professor. Isso me impactou tanto, tanto, porque eu nunca tinha pensado nisso enquanto professora, nesses anos todos, esses 30 anos de magistério. E eu acho que é um pouco isso, né? Você não falar sobre, você falar com. Porque esse professor, ele tem muita coisa e ele faz isso com muita paixão, né? E eu acho isso importante. E, assim, e não tem neutralidade, de fato, né? Impossível. O sujeito que... Esse sujeito, e nós que fomos professores e somos professores, não tem como. Esse lugar nos coloca em distinção. E aí eu não estou qualificando. Eu só estou dizendo que é distinto. É diferente. Né? Mas às vezes eu acho que você precisa estar num lugar de fala, assim, tá? Quem não pisou no chãozinho da escola básica, não deu... Sim. Sabe? Não explicar que você sem nunca ter visto, né? É complicado, né? É julgar sem nunca ter vivido. Eu acho que precisa primeiro dizer, eu nunca vivi isso. Então, o que eu estou falando está permeado por uma impressão que eu tenho sem nunca ter vestido a pele que essa pessoa habita. Claro que a gente nunca vai habitar a pele do outro, mas a gente habita a nossa própria pele. E se a nossa pele vestiu essa educação, a nossa pele tem uma experiência distinta. Então, eu acho que é fundamental menos autoridade e mais conversa com, né? E se colocar no lugar de aprendizado. Ano passado, quando esse colega meu, que era, naquele momento, ele era meu aluno na pós-graduação, ele me ensinou algo que pode parecer banal para outras pessoas, mas me fez, inclusive, ter uma diferença no olhar sobre quem é esse sujeito que dá aula. Né? Olhar esse olho no olho durante 2 horas faz uma diferença social muito grande, né? E aí a gente agora, nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente vê várias pessoas falando nas redes sociais a saudade que tem da escola. E os professores dizendo exatamente a mesma coisa, a saudade que tem de dar aula. E isso é
Isso é compromisso social. As pessoas não falam isso só por falar, porque é bonito. Isso é compromisso social. E aí a gente entende por que a gente provoca tanto medo em algumas camadas sociais, né? Que querem calar a gente, querem nos retirar, e que querem silenciar o professor, dizer para ele que ele, professor, ensina conteúdo, quem dá educação é pai e mãe, quando a educação é muito mais complexa do que isso. É muito... Então, assim, porque a gente que não sabe, né? A gente incomoda pra caramba. O pessoal aqui da Aeroprodução, que é o pessoal do terreiro que organiza a live, está falando aqui que essa hierarquia entre saber e fazer não faz sentido, né? Você hierarquizar, saber e fazer, não faz sentido. E aí eu sei que você olha com muito carinho e presta atenção nos detalhes quando você está no terreiro, né? Dessa educação no terreiro também, né? E do cuidado que você tem nas pesquisas que se orienta quando alguém quer olhar para essa educação nos terreiros. Para a gente começar a encaminhar para o final, a gente já falou a beça. Queria que você falasse um pouco do teu olhar sobre essa educação nos terreiros, que eu sei que você se desconstrói também quando você tá no terreiro, né? O teu filho, você leva o seu filho, o Arthur tá sempre lá junto com você, né? Junto com o Dimar, enfim. E você vai pensando, né, nessa educação nos terreiros e junto com as pesquisas que você orienta, você não me orientou, mas você foi minha leitora o tempo todo da dissertação, de vários artigos, né? Você é minha leitora amiga de sempre, né? Então, queria que você falasse um pouco. Começou a ler também sobre educação dos terreiros, sobre terreiro, né? Começou a se interessar também. Então, queria que você falasse um pouco para a gente ir fechando aqui. Tá. Assim, eu sempre me coloco nesse lugar, principalmente no terreiro, nesse lugar de aprendizado, né? Eu não tenho essa formação, né? A primeira vez que eu fui a um terreiro foi uma festa de Olubagé, que eu gosto muito, por sinal, né? Eu acho que faz mais ou menos uns 7 anos, né? Eu acho que é isso. O Arthur era bem pequenininho, meu filho tem 10 anos, ele devia ter uns 3, então faz uns 7 anos isso. Né? Eu fui a uma festa, e aí eu fiquei muito encantada com aquilo, com aquele corpo que não aquele corpo possível, que é um corpo que mexe, que canta, que dança, que come. Eu vou confessar que é uma das festas que eu mais gosto, eu vou todos os anos. Eu gosto, eu fico esperando o Olubagé, eu gosto dele, né? E aí, ao mesmo tempo, eu sou desterrada de algumas coisas, né? E aí eu faço algumas experiências que me fazem pensar enquanto essa marca eurocêntrica ela é muito forte na sua educação. Assim, a primeira vez que eu fui ao Olubagé, eu não consegui comer quase nada. E aí eu vou dizer por que eu não consegui comer quase nada. Porque eu não sabia comer com a mão. Eu não sabia, eu não conseguia equilibrar a folha, eu não conseguia botar a comida na boca. Era um corpo eurocêntrico estranhando aquilo. E o meu marido, assim, sem nenhum problema de marca. E fez aquilo assim com maior tranquilidade. E o Arthur também, com maior tranquilidade. E aí eu fiquei me desconstruindo. Então, quando eu penso nisso, eu sempre penso nesse lugar que é, como eu falei da educação básica, que eu não sou uma pessoa que tenho esse lugar da experiência. Normalmente, quando eu estou na orientação, muito entre aspas, eu estou partilhando aquilo com aquela pessoa e estou tentando fazer, e estou aprendendo, e aí eu leio muito, é aquilo que eu falei, quando eu não sei a coisa, eu me coloco no lugar de aprendizagem, né? Então, tá, eu peço ajuda, muitas ajudas a Marta, as indicações, quando eu não entendo o que está falando, e sempre ao aluno também, né? Todos esses alunos, todos esses orientandos, que na realidade são companheiros e são colegas, são professores, colegas, foi muito nisso. O que é, o que significa, por que é assim, e muito, eu faço muito aquela coisa do leitor, o outro leitor e o estranhamento da leitura, né? O que pode ajudar para isso aparecer, né? Tem funcionado, eu acho que parece que tem funcionado, que a gente tem feito uns trabalhos bem, bem interessantes, e eu tenho aprendido muito. Então eu vou para esse lugar e vejo muita potencialidade, mas eu vou
eu vou, eu não vou, quando eu vou no axé, eu não vou como um espaço folclórico. Eu tento ser o mais respeitosa possível, né? Toda vez que eu cometo algum equívoco, por pura ignorância, no sentido de ignorar o espaço. Então, se eu usei o tecido da forma equivocada, foi por pura ignorância. E eu sou uma pessoa assim, se a pessoa diz para mim assim, tira o teu óculos porque o teu óculos está escuro, eu tiro, eu fico quase cega, porque esse óculos é foto... ele é transmite, então ele fica preto. E a minha miopia faz eu enxergar muito mal sem ele. Mas quando ele tá preto, eu tiro, porque não pode assoviar, não pode usar roupa escura. Eu sempre pergunto, porque eu acho que a gente tem que aprender e se colocar nesse lugar que não é um lugar que não se colocar uma autoridade, aquilo que eu tô falando. Você tem que se colocar nesse espaço de aprendizagem. E tem uma coisa que eu gosto muito. As pessoas, elas não se furtam a te ensinar. Tá? Pelo menos, toda a minha experiência que eu tenho com a axé é isso. Das pessoas me reconhecerem como alguém ignorante, naquele sentido de ignorar, e me responderem, me dizerem, eu quero fazer, eu posso fazer, eu sempre pergunto também, porque eu acho que a gente tem que ter respeito com a sensibilidade alheia. Você pode não acreditar, né? Aquilo pode não fazer parte da sua identidade subjetiva, e aí eu não estou falando de mim, mas assim, de uma coisa, mas você tem que ter uma posição de respeito ao outro, né? E respeitar as crenças, respeitar o que as pessoas. E aí eu tenho essa prática com tudo possível, né? Eu só não consigo ser respeitosa com aquilo que fere a dignidade alheia, né? Então, me desculpa, eu não vou ser respeitosa com práticas religiosas que são misóginas, que são racistas. Eu não vou ter respeito. Eu não consigo. Eu tenho respeito com a subjetividade da pessoa, mas não posso respeitar a uma prática religiosa que impõe ao outro um condicionamento opressor, né? E aí eu estou falando de todas mas ao mesmo tempo, mas eu respeito o sujeito, entendeu? Eu acho que a pessoa ela tem direito de acreditar, mas acho que ela não tem o direito de impor a crença dela ao outro. Então, eu acho que Sim. isso... E eu não me sinto oprimida quando eu vou axé. Na realidade, eu me sinto acolhida, gosto muito disso. E acho interessante essa dinâmica, que rompe com o eurocentrismo, né? Rompe com esse lugar masculino, né? O patriarcado do axé é um patriarcado distinto. Inclusive, acho que a gente tem que desconstruir algumas palavras ou reconstruir outras que atentem a isso, né? Porque eu acho que é importante pensar esses lugares dessas hierarquias existentes, que são distintas, né? Então, eu não sei se eu tenho essa... Foi ótimo. Nossa, foi perfeito. O pessoal tá batendo palminha aqui, botando palminhas com você. Foi ótimo, Patrícia. É você reconhecer que você está ali para aprender também, né? E não, assim, a única diferença que tem quando eu oriento esses trabalhos que tem essa discussão é que eu estou dentro da academia. E aí eu digo assim, a neurótica da BNT, eu digo assim, tem que ter alguns rituais têm que ser seguidos, mas a gente pode romper outros. Então a gente vai rompendo de acordo com a potencialidade, né? Então eu acho que isso é possível, né? E eu tô aqui tentando fazer, né? Não sei se faço, mas eu tento. Então, Patrícia, eu quero te agradecer pela participação de você ter topado e falar. Patrícia mediou um dos nossos encontros, né? Uma das mesas que foi comigo e com a Ossi Janaína Viana, que hoje está mestranda também em educação, né? Pensando numa outra atividade que a gente faz em março, participando dos 21 dias. Então, além das atividades culturais, educativas do terreiro, Patrícia também está sempre no terreiro, visitando a gente. Quero agradecer a galera do terreiro que está aqui, a Zequete, Zebomes, pessoal que não é do terreiro também. Tem a galera aqui do grupo de pesquisa, o Pedro, a Aline está aqui assistindo a gente também. Entraram no finalzinho da outra e já emendaram aqui, né? Então, quero agradecer o grupo de pesquisa, agradecer as pessoas que estão aqui e queria que você desse um
um até logo pra gente, umas palavras finais aí. Eu que agradeço. A Patrícia me emocionou muito tocando na Aparecida de Fátima, que era uma querida, saudosa, ela foi minha primeira orientadora, né? Ela me orientou na pós que a gente fez. Uhum. Então, ela foi minha orientadora, minha primeira orientadora, e justamente isso, a que falou que era possível. Ela falava até o perfil e a universidade que a gente tinha o perfil, né, Patrícia? Uhum. Enfim, então fiquei bastante emocionada de lembrar, e eu acho que ela ia ficar super feliz, né, de ver esse momento aqui também, né, que ela chegou a conversar um pouco comigo sobre questões de educação no terreiro, querendo entender, porque ela também era católica, né, praticante, ela super a fim de compreender esse processo. Então, foi um presente ter você aqui, uma grande amiga, amiga de muitos anos mesmo, queridíssima, amiga, leitora, amiga, me orienta sempre quando é necessário, me dá vários toques. A pessoa que não entende indireta, eu sempre falo isso, não adianta jogar indireto para que você não entende. Enfim, então eu quero te agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Acho que essa fala é importante para a gente compreender que é possível estar no espaço acadêmico, de onde a gente, sem esquecer o lugar que a gente veio. Eu tenho falado muito disso, né? Da gente não se deixar cair nas armadilhas da academia, né, Patrícia? O que você mesmo falou dessas formatações, né? Da gente ter esse cuidado, esse olhar, né, de não cair nas armadilhas e esquecer quem nós somos, de onde nós viemos, né, a nossa trajetória que nos forma, nos constitui, que é importante. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico muito feliz de estar nesse espaço, dialogando com vocês sobre esse lugar de formadora e, ao mesmo tempo, de aprendente, né? De ser uma pessoa que está aqui aprendendo também. Quero convidar vocês ao grupo de pesquisa, quem desejar, né? Currículo, Cultura e ele é e política. Horrível. Currículo, Cultura e Política. Convidar vocês, quem desejar, a gente tá ali, né? A gente pesquisa, assim, agradecer muito eu vi que uma colega minha de departamento, a Mônica, entrou. É bacana a gente estar com os nossos colegas falando sobre isso. Eu vou dizer que assim que eu fico muito envergonhada. Eu não sou uma pessoa tímida, mas esse tipo de coisa me deixa super... Nem pareceu que você estava com vergonha, Patrícia. Foi ótimo. E assim, agradecer muito a oportunidade, assim, espero muito que a gente tenha, que a vacina seja encontrada e que a gente tenha um processo de vacinação para a gente poder voltar a esse convívio, que é corpo a corpo, né? Eu tô com muita saudade de abraços, de amigos, né? De ver pessoas, e eu quero muito o axé de novo, tô precisando, e o axé, né? Estou precisando dessa energia circulante que envolve a gente, né? E eu queria muito, é uma oportunidade única, e eu espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa, né? Eu estou aqui, tá? Eu sou uma pessoa assim disponível. Eu sou muito ocupada, vou dizer para você que eu sou... Exatamente o que eu aceito, assim. Quando eu vejo, eu estou sempre muito metida em muitas coisas, né? Mas eu sou uma pessoa que estou sempre muito, muito disponível. Eu tendo tempo, eu estou aqui para ajudar. Eu sempre ajudo dentro do possível. E quando eu não sei, se eu não sei, eu também falo, eu não sei, mas eu vou ver se acho alguém. Vou pedir para você repetir o nome do grupo, porque é bom Cristiane, que também faz pesquisa na área artística, ela está pedindo o nome do grupo para você repetir. É Currículo, Cultura e Política. O nome ele foi criado em outro momento e aí a gente deixa, porque ele já criou uma identidade, né? Mas ele é um grupo que a gente
estar discutindo essas questões e assim, todo mundo é bem-vindo. E eu sou uma pessoa assim muito aberta a essa discussão. E se eu não dou conta, eu aviso e tenho essa coisa de indicar. Faz lá, tem gente bacana. Eu acho que isso é possível. Eu tento fazer essa informação, aquilo que eu falei, né? Esse capital social, garantir algumas informações que a gente que vem das classes populares a gente não tem, né? Então, se a gente não acolhe e não divulga, né? Então, é isso. Só tenho a agradecer, fiquei super feliz. Então, vou também fazer uma chamada para a próxima quarta-feira, né? O nosso próximo Xirê dos Saberes é Crianças e Jovens na Convivência dos Terreiros, com o mestre Chacon, que é um mestre maracatu, né? Então, vai ser uma live mais movimentada, ele vem com tambor. Então, e sexta-feira, sempre lembrando, sexta-feira tem Prata da Casa, domingo também tem Prata da Casa na área de empreendedorismo. Então, fiquem ligados e a gente já vai lançando as chamadas dos próximos Xirês de Saber, né? Para a gente continuar movimentando essa roda, né? Para a gente estar circulando, né? Fazendo esse espiral circular no nosso Xirê, mesmo a gente estando à distância, mesmo a gente estando sobrecarregada, que parece que a gente está trabalhando muito mais agora, né? Do que fora de casa, mas enfim. Então, semana que vem a gente está aqui com o Mestre Chacon. Patrícia, beijo, muito obrigada. As nossas lives ficam salvas, tá? Aqui no nosso IGTV, da página do Encontro das Culturas. Pedir para vocês divulgarem a página, divulgarem os xirês, as pratas da casa, para a gente ter esse movimento e cada vez mais pessoas entendendo, né? Aprendendo o que é ser de terreiro, né? Eu acho que isso é importante, né? Aprender o que é ser de terreiro, porque falam tanta coisa do povo de terreiro, né? E pouco se sabe da gente, né? Então, vamos fazer isso circular. Gente, beijo, Patrícia, beijo, dá um beijo aí pro Arthur. Tchau, tchau, gente. Beijo para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau.